Olá, bem-vindos ao meu primeiro vídeo da série Hiperfocos. Hoje vamos falar sobre o hiperfoco super grande que eu tive, e ainda tenho um bocadinho, lavar roupa. Este hiperfoco apareceu no pós-parto, quando há certas nódoas, certas coisas que são mais difíceis de tirar, e eu caí num rabbit hole de que percebi que não estava a lavar bem a roupa, que nunca me ensinaram a lavar bem a roupa, e agora estou a partilhar o conhecimento que adquiri ao longo destes meses com vocês. Então, começando, o que é que eu descobri? Eu usava sempre o ciclo curto para a lavagem de roupa, porque achava que quanto menos contacto ela tivesse, mais tempo ela durava. E usava sempre temperatura baixa, 20 graus, 30 graus. E pronto, eu descobri que não é assim para toda a roupa, porque eu pensava, se para a roupa delicada fazemos assim, então é melhor para todas. Não, eu só usava 60 quando vivia com os meus pais para a roupa de trabalho do meu pai e assim. Então, o ciclo deve ser sempre o mais longo possível. E o mais longo possível não significa 7 horas, atenção. Mas a maioria das máquinas, por exemplo, a minha tem aqui digamos, o pré-definido, o programa que ela considera o que as pessoas usam mais, ou que devem usar mais, que é o de algodão. Algodão perfeito, uma coisa assim. E assim, ela, se metermos a 30 graus é 2 horas e 40, se metermos a 40 graus é 3 horas e 10, e se metermos a 60 é 3 horas e meia. E porquê é que é importante um ciclo grande? Porque os detergentes, a maior parte das vezes, não têm tempo suficiente para fazer efeito na roupa. É por isso que quando nós lavamos à mão, muitas das vezes deixamos a roupa de molho com o detergente antes de esfregar, que é para ele fazer efeito. Pronto. Eu descobri que aquele cheiro, a roupa guardada, não é suposto acontecer, e desde que eu comecei a lavar a minha roupa de maneira diferente, deixou de acontecer. Ou seja, isso é detritos que ficam na roupa e que parece que cheira bem quando sai da máquina, mas no final não está bom, porque continuaram a ficar normalmente detritos de suor e coisas do género. Então, primeiro vamos falar de separação de roupas. Aposto que vos disseram para separar sempre a roupa por cores e que é o ideal, e separar por cores, nunca vos disseram para separar também por texturas e por tecidos, por peso que fica na máquina. Se lavarmos, por exemplo, um toalhão com só fronhas ou panos da louça, eles não vão lavar todos iguais, porque uns têm um peso muito mais leve do que os outros e provavelmente vão ficar enrolados no toalhão. Quem tem máquina de secar sabe que isso acontece muito na máquina de secar, que se secar uma capa de edredom com outras coisas vai acabar tudo lá dentro. Se isto acontece na de secar, isto também acontece na da roupa, e o detergente e a água não vai penetrar da mesma maneira, tanto dentro de outra coisa, principalmente o detergente. A água até pode passar, mas pode não espalhar tão bem. Pronto, então, separação de roupa. Devemos separar a roupa por cores e por tipo. Ou seja, aqui em casa eu comecei a separar por roupa íntima /ginásio /meias. Ou seja, roupa que está mais em contacto com o corpo e com fluidos. Toalhas, lençóis e roupa do dia-a-dia. Pronto, depois eu também tenho outra que é roupa de bebê. Mas depois comecei a lavar as toalhas, a separar toalhões com toalhas normais. As toalhas normais lavo com os panos da louça e com essas coisas, e os toalhões lavo sozinhos. Pronto. Ou então, com lençóis, porque os lençóis também ficam muito pesados a lavar, ou mantas. Pronto. No meu caso, eu também tenho gatos, portanto, eu também faço uma máquina ainda em separado, que é mantas dos gatos e capas do sofá, etc., em separado. Pronto. Então, vamos aos essenciais para lavar roupa. O essencial é detergente, não é? Detergente da roupa. Pode ser líquido ou em pó. O mais importante é que ele tenha enzimas capazes de limpar o suor. Uma delas é a lipase. Nem todos os detergentes têm. E para saber se os detergentes têm,
não dá só para virar o rótulo porque não diz. Tem de ser à página do detergente. O lado positivo é que a maioria dos detergentes em Portugal tem. Agora, dependendo dos supermercados que vocês vão, se quiserem saber se o vosso detergente tem lipase, podem perguntar, porque eu já sei a maioria deles, ou alguns. Pronto. Se eu conseguir ajudar, ajudo. Detergente da roupa, líquido ou em pó. Eu caí num pequeno erro de achar que detergente em folhas era bom. Eu queria ser mais sustentável para o ambiente e comprei-os. E depois percebi que eles não limpam bem o suficiente. A quantidade de folhas de detergente, que apesar do que diz recomendado aqui, que diz mais de 8 kg a uma tira e meia, não é bem assim. É preciso usar muito mais detergente para a roupa ficar limpa, como deve ser. E isto não tem enzimas suficientes para nódoas e coisas do género. Então eu estou a usá-lo para roupas menos sujas, roupas do dia-a-dia que não precisem de um detergente muito bom. Pronto, ou seja, detergente líquido em pó, líquido ou em pó. Depois, o que é que vocês não precisam? Amaciador da roupa. O amaciador da roupa faz, principalmente se vocês usarem uma máquina de secar, faz uma camadazinha de uma espécie de cera neste filtro aqui. Se vocês tiverem máquina de secar e usarem amaciador, experimentem pôr agora, limpar o filtro e pô-lo debaixo da água a ver se a água passa por aqui. Normalmente não passa, foi um teste que eu fiz também. Isto é um risco de incêndio porque fica aqui uma camada gordurosa que não sai. E ao não sair, se vocês lavarem com frequência, pronto. Mas o amaciador também fica com detritos na roupa. O amaciador, como é usado no enxaguamento, por isso é que nós o metemos em separado, ele não sai completamente da roupa, ele fica em cima das camadas e às vezes aquela textura da roupa é restos de amaciador. Tanto que se vocês usarem muito amaciador, vocês vão ver que até na gaveta fica e que é super difícil de limpar. Eu cheguei a limpar dos meus avós com uma faca porque aquilo parece uma vela de tanto da textura. Pronto. E o que é que usamos em vez do amaciador? Porque queremos roupa macia. Podemos usar vinagre de limpeza branco, vinagre de limpeza, ou ácido cítrico. O ácido cítrico é melhor porque também dá para outras coisas e porque é mais potente que o vinagre. Mas o vinagre branco também é uma opção boa, também amacia muito bem a roupa. Pronto. O ácido cítrico não pode ser usado, ele é em pó, não deve ser usado em pó diretamente na máquina porque ele precisa de temperaturas mais altas para ser diluído. E se vocês usam um enxaguamento, a temperatura é mais baixa. Então, o que eu faço é, meto aqui neste potinho que era antigo de pérolas, meto 2 colheres de sopa de ácido cítrico com água morna e diluo. Podem fazer num grande. Pronto, normalmente para aqui, para a água da zona, uma colherzinha de sobremesa dá para a lavagem. Também eu ao início o que fazia era de cada vez que coisa diluía e metia, mas assim é mais fácil. Pronto, isto também dá para mais umas coisinhas, mas eu depois já vos explico. Se querem roupa com cheiro, as Unstoppables, nomeadamente estas, podem ser de outros cheiros, mas a marca tem de ser Unstoppables, porque pelo menos das que eu vi é a única que não tem uma cerazinha, que agora está-me a falhar o nome do ingrediente, se eu me lembrar eu escrevo aqui, que sai, supostamente ele é hidrossolúvel o suficiente para sair completamente nas lavagens. Completamente hidrossolúvel e desaparecer, supostamente estas, e eu fiz o teste, meti em água fria e elas desapareceram completamente. Pronto, sem resíduos, sem nada, depois até passei por um coador e não tinha resíduos. Pronto, portanto eu só posso falar destas que testei, as outras eu não testei. Quem tem água muito calcárica? Eu comprei estas em pastilhas, mas há em líquido que é melhor, supostamente, e podem pôr diretamente com o detergente. E ajuda-vos, principalmente porque a água muito calcárica faz com que o detergente não penetre na roupa como deve ser. E o detergente, ao não penetrar na roupa como deve ser, não está a limpar. E às vezes o que acontece é que a roupa sai dura da máquina porque tem detergente fora, não conseguiu penetrar as fibras e ficou em cima da roupa.
E por isso é que eles também recomendam que quando há água dura, usemos mais detergente. Pronto, que é para conseguir limpar bem. Pronto, depois, se vocês trabalham em hospitais, em veterinários, etc., e querem desinfetar a roupa, têm estes desinfetantes. Tem desta marca, tem mais marcas, este é da Mercadona. Importante, estes desinfetantes só funcionam a 60 graus. Apesar de eles serem vendidos, até que pode ser usado. Normalmente o Sanitol, acho que é Sanitol, diz para usar a 60 graus. Mas isto, o que vai fazer se for usado a menos de 60 graus é só vai perfumar um bocadinho a roupa, porque ela até tem um bom cheiro, mas não vai desinfetar a roupa. Não tem a propriedade antibacteriana e fungicida que diz que tem se não for a 60 graus. Pronto. Se não quiserem gastar dinheiro desnecessariamente, não lavam roupa tão quente. Pronto. Depois, também é importante, se vocês usam de vez em quando o ciclo curto, e quando eu digo ciclo curto, o diário é um ciclo curto, porque é menos de 1 hora. Convém terem um detergente para ciclos curtos. Eu sei que ele diz a partir de 15 minutos, não sei se lava há 15 minutos, porque eu nunca testei, mas já usei muitas vezes no rápido, no de 50 minutos e no de 40 minutos, e funciona muito bem e consegue tirar nódoas e consegue limpar a roupa sem a necessidade de estar a usar um mais forte, digamos. Pronto. Agora, vamos a casos específicos. Se vocês querem a roupa branca a continuar a ficar branca, estão a ver que estão muito amarelos, há uma coisa chamada pré-carbonato, que há à venda em todos os sítios, é em pó. É fantástico. Diz sempre nas instruções como fazer. E ele funciona muito, muito bem para branquear. Normalmente podem deixá-lo de molho ou então meter diretamente no tambor com a roupa branca que esteja amarelada ou assim e meterem um ciclo longo, tipo 3 horas, 4 horas, para entrar bem. Até há máquinas que têm a opção de deixarem soak, que é, ou seja, com a água molhada com detergente ali a fazer efeito. Pronto. Isto tirou-me as nódoas todas de cocó e vomitado de bebê de bodies brancos. Isto tirou coisas que este não conseguiu tirar e que este supostamente é muito bom, mas tem um cheiro muito forte. Eu tenho enxaquecas, então eu uso muito raramente, principalmente só em nódoas de óleo. Ele é bom para isso. Mas pronto, pré-carbonato também serve para roupas de cor ou assim que precisem de ser melhor lavadas, digamos, lavaram-nas 5, 6 vezes normalmente e parece estar com algum estrito ou alguma coisa, podem pôr um bocadinho deste diretamente no tambor. Pronto. Cristais de soja. Este é muito bom para pôr com o detergente diretamente no coisinho do detergente para melhorar a eficácia do detergente. Eu não uso quase nunca, só uso quando tenho roupa muito suja que preciso de que fique bem limpa. Por exemplo, se eu trabalhasse na construção civil, se calhar usava com mais frequência. Pronto. Roupas delicadas. Não façam como eu, comprem um detergente para roupas delicadas, porque eu estava a usar o detergente normal do Lidl, da aloe vera, que é o que está aqui, e lavei malhas. E meti no programa de malhas e fiz tudo certinho. E a malha encolheu à mesma. Era uma malha específica, pronto. Eu não sabia que era necessário, precisava como aquele, já supostamente é o da aloe vera, que é mais delicado e não sei o que, achei que não era preciso. Era preciso. Era preciso e eu estraguei 2 blusas ao meu marido. Encolhi-as. Também já sei um truque para as desencolher que posso partilhar no outro vídeo, mas pronto. Só uma delas é que desencolheu, a outra não foi lá. Mas elas tinham ido à secadora. Foram à máquina de secar, encolheram e depois uma delas foi à secadora e foi aí que se perdeu. Pronto. Um detergente para delicados também é importante. Se vocês têm muita roupa preta, ter um detergente para roupa escura. E porquê? Porque a roupa escura vai perdendo a cor.
a roupa deve ser sempre lavada de dentro, virada do avesso, principalmente coisas de cores. E nós não fazemos muitas vezes isso, não é? Pelo menos eu não faço sempre. Mas é importante. E para roupa de cor, o que é que eu faço? Quando tenho muita roupa escura, imaginem, se eu tiver uma máquina, vou guardando. Se eu tiver uma máquina para roupa preta, meto um bocadinho do detergente normal e este, que já tem a proteção da cor. Pronto. Depois, há os Oxy-Actions, que são supostamente eliminam as manchas todas. Eu uso normalmente um bocadinho camas, coisas assim, roupa dos animais, eu meto sempre isto na pré-lavagem, um bocadinho. Mas é assim, se vocês têm um detergente em casa que não sabem se tem enzimas, há o Oxy-Action da Vanish, a tampa dourada. Dá para ser misturado com todos os detergentes. Podem pôr um bocadinho diretamente na parte do detergente e tem as enzimas que o detergente pode não ter. Sei que há uma da marca do Continente que também tem, as outras não sei dizer se têm ou não. Sei que a maioria delas não tem as Oxy-Action. Mas se quiserem, se têm detergente em casa há muito tempo que não tem enzimas, parece que não está a funcionar assim tão bem, mas mistura um bocadinho de Oxy-Action da tampa dourada. Tem de ser da tampa dourada, as outras não tem. Que normalmente funciona muito bem. Depois, mais uma coisa ainda é importante para todas as lavagens. Isto. Como eu disse, nós separamos a roupa por tipos e não obrigatoriamente por cores. A única coisa que separamos é roupa clara, roupa escura e roupa branca, se for necessário ir ao pré-carbonato ou necessário virmos que já não está algumas lavagens e queremos que ela branqueie um bocadinho, aí separamos-a. Se não, é roupa clara e roupa escura. E eu meto sempre eu corto-as ao meio. Segundo o que eu andei a ler, isto supostamente dura 5, 6 lavagens e apanha. E eu fiz um teste, e é verdade, mesmo que estava com um bocado de cor e mesmo assim apanhou roupa mais escura e depois foi escuro e foi a um azul e apanhou. Mas eu não gosto de arriscar, então normalmente eu corto ao meio e uso 1, 2 vezes e vai fora. Pronto. Apanha as cores, eu já cheguei a lavar aqui a 90 graus toalhas brancas e uma azul e isto apanhou o azul, que era este azul. Apanhou o azul todo e as toalhas ficaram branquíssimas, à mesma as outras. Pronto. Agora vamos às maneira de lavar. Nós não... Porquê é que separamos também por estes tipos? Porque não temos de lavar a roupa toda igual. Roupa com nódoas deve ser lavada a frio, que é para a nódoa não cozer. E deve ser feito o pré-tratamento. Eu hei de fazer um vídeo sobre pré-tratamento de nódoas. Mas a roupa deve ser lavada sempre. Pelo menos a morno. Ou seja, a 40. 30 graus estão hoje lá fora. Por acaso acho que hoje não estão, mas estiveram a semana passada. Pronto. Podemos lavar a 30 graus roupa do dia-a-dia, etc. Roupa com cheiros. Ou seja, roupa do ginásio, etc. Essa roupa deve ser lavada a 40 ou 60 graus. Para limpar. Também vejam sempre as etiquetas, não é? Obviamente. Mas deve ser sempre toalhas, lençóis, quente, 60 e alguns, principalmente se forem de boa qualidade, permitem aos 90 à vontade. Pronto. Nas toalhas não devemos usar isto. E eu sei que nós queremos toalhas a cheirar bem, mas apesar de eu ter feito os testes e não sei o quê, e deles dizerem que sai completamente de água, nós queremos as toalhas o mais absorvível possível. Portanto, para toalhas usamos só o detergente e o ácido cítrico ou o vinagre, que é para elas continuarem o mais absorventes possíveis. Pronto. E num ciclo longo. E esta questão do ciclo longo deve ser aplicada a tudo. A não ser que vocês tenham roupa... Eu separo também roupa do dia-a-dia. A roupa do meu bebê eu não lavo a ciclos muito longos. A roupa do dia-a-dia ele usa um dia, vai para a creche, volta, troca logo. Os pijamas troca todos os dias também, não é como os nossos, que às vezes usamos 3, 4 dias. Há pessoas que usam uma semana. Pronto, troca-se. Ou seja, está mais contacto com o corpo, mais tempo, do que a roupa de bebê. A roupa de bebê, até há máquinas que têm programas de roupa de bebê, a minha tem, e é sempre à volta de 50 minutos, 1h20 no máximo. O que é que eu faço? O que é muito importante fazer? Usar o enxaguamento extra.
Porque às vezes o que acontece é que ficam detritos de detergente na máquina, na roupa. Ou seja, por um enxaguamento extra, a maioria dos programas deixa adicionar, ou então eu normalmente com a roupa de bebê o que eu faço é que quando ela acaba volto a pôr-lhe só a enxaguar, para tirar completamente o detergente. A minha roupa, mesmo quando é seca na corda, não fica rija que nem um carapau como há uns anos atrás eu via a roupa da minha avó ficar. E ela usava amaciador, quilos de amaciador. Ela usava chau e amaciador. E ela ficava rija. Pronto. Não fica rija. O que eu faço é, pelo menos as toalhas, porque as toalhas ficam sempre mais macias na máquina de secar. E o segredo para secar as toalhas na máquina de secar são estas bolinhas. Mas pronto, isso é para outro episódio. Este foi o episódio sobre lavar roupa. Se tiverem alguma dúvida, escrevam nos comentários. Eu irei tentar responder a tudo o que souber, obviamente. E se... Mas pronto, iremos ainda tentar falar sobre tirar nódoas, secar roupa como deve ser na secadora, como limpar a máquina da louça e da roupa como deve ser por dentro, porque muita gente não se apercebe de coisas que estão lá que vemos só por fora, não é? A maioria das pessoas limpa só aqui. Pronto. Entre outras coisas, porque o meu hiperfoco na limpeza foi um bocado grande. Até ao próximo episódio!